Bom dia! Hoje são 25 de agosto de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui um verbo que complica a vida de milhões de brasileiros. Veja o verbo aí. Temos o verbo responder. Responder, verbo responder. Esse verbo leva, como já disse, milhões de brasileiros ao erro. Isso é cotidiano, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Esse verbo responder, ele é bastante ingrato. Ele leva tantas pessoas ao erro que trago aqui um exemplo. Levou ao erro uma jornalista da revista Isto É. Aqui está. Revista Isto É, datada do dia 19 de agosto, semana passada. 19 de agosto de 2020, número 2640. Aqui está. Revista Isto É. Na página número 4 da revista, uma entrevista com a Mônica Benício. Aqui está. Uma entrevista com a Mônica Benício. A Mônica Benício é viúva da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada. Muito bem. Essa matéria aqui é da jornalista Mônica, ou melhor dizendo, da jornalista Mariana Ferrari. Mariana Ferrari entrevistando a arquiteta Mônica Benício. E aqui está o título da matéria. É pública a ligação do clã Bolsonaro com as milícias. Aqui está. E aqui um erro da jornalista Mariana Ferrari em relação ao verbo responder. Em relação ao verbo responder. Viu aí como o verbo responder, como eu disse no início do vídeo, ele prejudica muitas pessoas, o verbo responder? E aqui está o exemplo. Veja aí o trecho da matéria da jornalista Mariana Ferrari. Vamos lá. Peguei apenas aí a parte em que está o verbo responder. Então veja aí. A jornalista escreve assim: a cabeça de Marielle Franco foi alvejada e até hoje o país não respondeu às perguntas básicas de um crime brutal. Veja aí o verbo responder. Respondeu aí. Vou reler. A cabeça de Marielle Franco foi alvejada e até hoje o país não respondeu às perguntas básicas de um crime brutal. E aí está o erro no verbo responder, na regência do verbo responder. A jornalista escreveu assim: não respondeu às perguntas. Não respondeu às perguntas. Se a gente fosse aqui, de uma forma errônea, fosse aqui ver esse verbo aí, responder, como transitivo direto, que não é o caso aí, mas se fôssemos vê-lo como um verbo transitivo direto, como aí está, veja bem, como aí está, então nós teríamos aí que a cabeça de Marielle Franco foi alvejada e até hoje o país, veja bem, teríamos aí que o país não respondeu o que? Aí vem as perguntas básicas de um crime brutal. Então, do jeito que está aí, é como o verbo responder fosse transitivo direto. Entendeu? E não é o caso aí. Nesse sentido aí, o verbo responder é transitivo
indireto, que pede a preposição a. Entendeu? Você não pode dizer o país não respondeu às perguntas. Entendeu? Do jeito que está aí, como se fosse verbo transitivo direto. Não respondeu. Não respondeu o quê? As perguntas básicas de um crime brutal. Seria aí o objeto direto. Aí está o erro. O verbo responder aí, na verdade, está dando uma resposta a uma pergunta ou a perguntas formuladas. Então, o verbo responder, nesse sentido, quem responde, responde a algo, a alguém. Então, o verbo aí é transitivo indireto. Então, na revista aí, no trecho, o país não respondeu às perguntas. As perguntas aí deveria, essa expressão as, deveria vir com crase. O país não respondeu a quê? Olha a preposição a exigida pelo verbo responder. O país não respondeu às perguntas. Esse as aí devia obrigatoriamente vir com crase. E não há crase aí. Daí há o equívoco na língua portuguesa. Entendeu? Vou explicar melhor no quadro que fiz para você. Veja o quadro aí. Temos o verbo responder. O verbo responder possui várias regências, mas vou colocar aqui as duas aí principais. Então, o verbo responder, dependendo da oração, eu sempre digo aqui que o que marca a regência de um verbo é a posição dele dentro de uma oração. Numa oração, um verbo pode ser intransitivo. Em outra oração, ele pode ser transitivo, direto ou indireto. Então, depende do contexto. Então, o verbo responder, ele frequentemente vem em duas formas aí, como verbo transitivo direto e indireto, que pede um complemento com preposição e outro complemento sem preposição. Aí eu coloquei à esquerda aí, VTDI, é a sigla de verbo transitivo direto e indireto. Então, como verbo transitivo direto e indireto, o verbo responder, ele responde alguma coisa a alguém. E aí ele vem na forma completa, transitivo direto e indireto. Quem responde, responde a alguém e responde alguma coisa, entendeu? Alguma coisa responde alguma coisa, esse alguma coisa virá como objeto direto. E a alguém responde alguma coisa a alguém como objeto indireto. Agora à direita, o verbo responder pode também aparecer na oração apenas como verbo transitivo indireto. Coloquei aí à direita, VTI, é a sigla, verbo transitivo indireto. Como verbo transitivo indireto, não existe aqui na oração o objeto direto, apenas o indireto. E o indireto será sempre a alguém, a alguma coisa, a uma carta, a uma pergunta, a um questionário. Eu digo assim, respondi às perguntas que me foram formuladas. Respondi a que as perguntas. Aí o verbo responder é apenas transitivo indireto, VTI. Pede um complemento com preposição. Preposição a. Eu digo, respondi a que? As perguntas que me foram formuladas. Então, as perguntas aí é o objeto indireto. Vem com crase. E aí o erro da revista, entendeu?
Então, o verbo responder como verbo transitivo indireto, que é o exemplo lá da revista, respondeu às perguntas, e aqui é quando você responde a uma carta, a uma pergunta, a um questionário, etc. Temos aí apenas o verbo transitivo indireto, apenas o objeto indireto. Entendeu? Então, é importante que você veja o verbo dentro da oração, porque é a oração que vai dizer se o verbo é transitivo direto ou indireto, ou ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto. Veja os exemplos. A gente aprende por meio dos exemplos. Na letra A, temos aí: o réu respondeu ao juiz que é inocente. Veja aí o verbo responder em sua forma normal, com dois complementos. Eu digo, o réu respondeu. O réu respondeu o quê? Aí vem, que é inocente. Olha aí, o réu respondeu que é inocente. Que é inocente funciona aí como o objeto direto, entendeu? Como o objeto direto do verbo responder. E que é inocente, vem aí o objeto direto numa forma de oração. Olha o verbo ser aí. Eu sou, tu és, ele é, que é inocente. Então, nessa oração aí, que é inocente, é o objeto direto, em forma de oração. Aí eu digo, o réu respondeu que é inocente, respondeu a quem? Aí você tem aí, ó, respondeu ao juiz. Viu aí? Então, ao juiz é o objeto indireto. Olha a preposição aí, ao juiz. Então, o réu respondeu o quê? Que é inocente, objeto direto. A quem? Ao juiz, objeto indireto. Então, você tem o verbo responder aí no formato VTDI, verbo transitivo direto e também indireto. Viu aí? No sentido completo. Vamos para a letra B de bola. Amanhã responderei às suas perguntas. Olha aí. Amanhã responderei às suas perguntas. Você vê aí facilmente que o verbo responder, nessa oração, na letra B de bola, ele é apenas verbo transitivo indireto. Pede apenas um complemento com preposição. Preposição a. Quem responde, responde a alguém, a algo. E aí está. Amanhã responderei. Responderei a quê? Aí vem as suas perguntas, com crase, por causa da preposição. Viu aí? Responderei às suas perguntas, com crase, obrigatória. É o que faltou aí na revista. Responderei às suas perguntas. Responderei a quê? Às suas perguntas. Nessa oração aí não diz o que eu responderei. Não há o objeto direto aí, entendeu? Como existe na letra A. Na letra B, apenas o objeto indireto. Responderei a quê? Às suas perguntas. Objeto indireto. E o verbo responderei, apenas verbo transitivo indireto. Viu aí? Faltou o objeto direto aí. Não há problema. Entendeu? Corretíssima a afirmação aí. Na letra C de casa, eu digo assim, respondi ao questionário. É a mesma coisa de respondi às perguntas. É a mesma coisa. Respondi a quê? Ao questionário. Ao questionário, objeto indireto. E vem com a preposição a, exigida pelo verbo responder. Viu aí? Quem responde, responde a alguém, a algo. E aqui respondi ao questionário. Sempre a preposição a. Na letra D de dado, ela respondeu a todas as questões. O certo, ela respondeu
a todas as questões. E não como dizem por aí, ela respondeu todas as questões. Ela respondeu as perguntas sem crase. Também errado. O certo, ela respondeu a todas as questões. Ela respondeu a quê? Olha a preposição a, exigida pelo verbo responder. Verbo transitivo indireto aí. Pede um complemento com preposição. Ela respondeu. Respondeu a quê? A todas as questões. A todas as questões, objeto indireto. E a preposição a aí, exigida pelo verbo responder. Viu aí? O erro é, ela respondeu todas as questões. Não. Não. A coisa ou a alguém a que foi direcionada a resposta sempre é objeto indireto. Aquilo que a pessoa realmente responde é o objeto direto. E não há aí, é apenas o indireto. Na letra E, o empregado respondeu ao patrão que não vai trabalhar amanhã. Olha aí, o empregado respondeu ao patrão que não vai trabalhar amanhã. As pessoas dizem assim, ó, o empregado respondeu o patrão. Está errado. A pessoa será sempre objeto indireto, diante do verbo responder. Entendeu? A pessoa ou a coisa será sempre objeto indireto. Então é errado você dizer o empregado respondeu o patrão. O filho respondeu a mãe. O filho respondeu o pai. Está errado. É o filho respondeu a mãe. E aí com crase. O filho respondeu ao pai. Aí a preposição a sempre. Entendeu? Então vamos aí. O empregado respondeu ao patrão que não vai trabalhar amanhã. O empregado respondeu o quê? Que não vai trabalhar amanhã. E aí o objeto direto, em forma de oração. Certo? O empregado respondeu o quê? Que não vai trabalhar amanhã. E o empregado respondeu a quem? Ao patrão. Olha aí, a preposição a, exigida pelo verbo responder. Patrão é um ser humano, não é? Então, o ser humano, a pessoa a quem você responde, nessa oração será sempre o objeto indireto e nunca o direto. É por isso que é errado dizer respondi o patrão, respondi o patrão. Patrão é pessoa a quem você responde, então é sempre objeto indireto, vem com a preposição a. E aí está, respondeu ao patrão e não respondeu o patrão, ao patrão. Preposição a aqui, exigida pelo verbo responder. Entendeu, gente? Então, muito cuidado. Repito, é a oração que vai dizer se o verbo é intransitivo, é transitivo direto, é intransitivo ou ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. É a oração que diz isso. Você viu aí que na oração A, o verbo responder está completo, com dois complementos. O réu respondeu ao juiz que é inocente. Você tem aí o objeto direto e o objeto indireto. Já na oração B, você tem aí, amanhã responderei às suas perguntas. Aqui nós temos apenas o objeto indireto. Na oração aqui não existe o objeto direto. Viu aí? Como muda a coisa? E o verbo responder pode ser também intransitivo. Eu digo assim, Maria respondeu muito bem. Olha aí, Maria respondeu muito bem. Aí o verbo responder é intransitivo, não tem complemento algum. Então é a oração que vai dizer se o verbo é transitivo direto, é intransitivo, é transitivo indireto, ou ao mesmo tempo, verbo transitivo direto ou indireto. Mais um vídeo e muito obrigado.